Boa tarde, pessoal. Preparei a tela aqui. Como eu sempre faço, né? Não tem muita didática aqui, não sou professor, né? O negócio aqui é de corretor para corretor. Então, eu vou passar aqui hoje. Preparei aqui uma tela para mim ficar aparecendo e um espaço aqui. Não preparei script, não preparei nenhum PowerPoint. Eu vou fazendo aqui junto com vocês, tá? O tema é lote de construção. Como o nome já diz, né? Lote e construção, vamos começar por partes, vamos entender. Eu vou simular aqui, ó, estou com um documento em branco aqui no Word, deixa eu ir para o outro lado. Vou ir escrevendo aqui, ó, começar do zero, tá? Não planejei nada. Vou escrevendo aqui uma simulação de uma venda de um lote de construção. Tá? Vou imaginar valores aqui e vou fazendo com vocês. Vamos fazer uma venda do início até o fim. Vamos pular a parte da captação, né? O cliente já chegou, então, digamos assim, indo ao ponto, vou começar, tá? O cliente já chegou, ele quer construir uma casa e comprar o terreno, beleza. Primeira coisa que a gente tem que analisar, terreno de loteadora ou terreno de terceiros? Qual a diferença, qual as vantagens de cada um? Então, vou escrever aqui. Vamos ver aqui. Terreno de loteadora ou terceiro. Loteadora. Qual a vantagem da gente trabalhar com isso aqui? Principalmente oferta, né? Tem muita. Então a gente consegue encontrar várias opções para o cliente em várias regiões da cidade e normalmente tem preço bom, né? Principalmente quando pega no começo. Então tem preço bom. Muitos lotes, lógico, ainda não pode construir, né? Tem que esperar entregar o loteamento, mas já pode ir comprando, já vou chegar nessa parte. Outros já estão liberados para construir. Como é que funciona? Eu vou focar só nisso aqui agora, tá? Depois eu vou para o terceiro, vou focar só aqui. Vamos iniciar por loteador. Como é que funciona? Quando você vai comprar só um terreno, o cliente não quer construir, só quer comprar o terreno. Como é que funciona? É dado uma entrada, normalmente tem de 7, de 10, de 15 até 20% do valor do terreno, é a entrada mínima que eles exigem, e o restante parcelado com a construtora. Então, como eu falei antes, eu vou ir simulando, tá? Eu vou ir simulando. Digamos, nós vamos ver um terreno para esse nosso cliente. A gente tem aí na faixa, vamos no popular, um terreno aí de uns 130 mil reais. 130 mil. Encontramos um terreno de 130 mil reais para o cliente. Digamos que a entrada mínima é 13 mil, 10%. E aí parece óbvio, né? Mas o cliente tem 50 mil de entrada, pode dar? Claro, pode dar quanto ele querer. Quando a gente fala entrada, é a mínima. Então, 10% é a entrada mínima. Se ele querer pagar mais, então ele vai. A gente fechou lá com ele 13 mil de entrada, mais. Lógico que vai ter, cada consultora tem seus juros, mas vamos imaginar uma aqui, encontramos um terreno lá numa loteadora que está em condição de 96 vezes sem juros, correção de CUP. Tá? Correção, já fiz o treinamento falando sobre correção, eu não vou alongar muito, tá? Vou falar só sobre o que interessa aqui. Então, digamos que essa consultora faz em 96 vezes sem juros, para facilitar aqui a nossa vida, com correção de CUP. Nós não vamos calcular nada de CUP aqui. Ah, mas vem aquela, né? Tá, Giovanni, se tiver juros, como é que eu faço? Daí a gente tem dentro das construtoras, a gente tem tabela lá que faz o cálculo com juros, ou eu mesmo faço aqui, quem trabalha comigo, me manda ali, faz uma simulação para mim, eu vou estar mandando o valor das parcelas, tá? Não vou entrar no mérito de passar isso agora, até porque
Nem eu não sei calcular, tem um programa que faz isso, né? Eu coloco os dados no programa e o programa me dá o valor da parcela. Então, vamos lá. 130 mil menos 13 mil dividido por 96 parcelas. Vou melhorar um pouquinho. Essa pessoa quer dar 13 mil de entrada, 5 mil de reforços anuais e o restante em 96 vezes de... Vamos calcular agora. 96, como é que eu faço isso, Giovanni? 96 dividido por 12, cada ano tem 12 meses, né? Então ele vai dar 8 reforços. 8 reforços de 5 mil são 40 mil reais. Então ele vai dar 40 mil reais de reforço, vai dar 13 mil de entrada, 53 mil. O terreno custa 130, tem que pagar 77, dividido por 96, 802. Como eu falei, não se prende muito aos cálculos, tá? Isso aqui que eu faço aqui, normalmente, o gerente faz. É bom aprender para agilizar, mas não é o intuito principal desse treinamento aqui agora, tá? Beleza. Então, a gente já sabe que para comprar o terreno, nas condições desse nosso cliente, um terreno de 130 mil, ele vai precisar ter 13 mil de entrada, 5 mil de reforços e 96 parcelas de 802. Nem começamos a falar da construção ainda, certo? Aqui a condição, caso ele fosse comprar só o terreno. Então tá, beleza. O que muda quando ele decide que ele não quer comprar só o terreno, ele quer também construir a casa? Ele vai perguntar, e aí, como é que a gente faz para construir? Como é que ficam os valores? Como é que ficam as parcelas? Como é que faz para construir? Vamos lá mais uma vez. A gente não tem como adivinhar sem fazer uma simulação para o cliente. Então a gente tem que saber o quanto esse cliente pode financiar, o quanto ele consegue aprovar no banco, né? A não ser que ele já saiba, a não ser que ele eu já fiz uma simulação, eu pego 400 mil, beleza. Mas normalmente, a maioria das vezes, a gente tem que calcular. Então, antes da gente falar de parcela de casa, falar de qualquer coisa, a gente vai entrar aqui no simulador da Caixa. Ver se eu abro aqui. Aqui. Agora eu vou me diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Simulação. Residencial. Construção. Valor aproximado do imóvel. Aqui é a construção total, tá? Como a gente não sabe, a gente já vai ter perguntado a renda para o cliente, certo? Vamos dizer que ele e a esposa, os dois juntos lá, eles ganham 8 mil reais. Então, 8 mil, vamos ver como é que fica aqui uma casa de 350 mil. Aí você pergunta assim, mas como é que eu sei qual valor eu boto aqui? Coloca sempre os tetos de cada faixa, de cada cidade. Então, imóvel em Criciúma, aqui a gente já sabe decorado. Faixa 2 é 220, faixa 3 é 350, faixa 4 é 500 mil. Sempre coloca o máximo. Mostra o máximo que a gente vai ver o máximo. Por que eu não boto 500 mil? Porque daí ele já vai para outra faixa e os juros são mais altos. Ele ganha 8 mil. Eu meio que de cabeça já sei que a melhor situação vai ser 350. Tu não sabe? Faz um com 350, faz um com 500, vê como é que fica melhor. Mas usa sempre os tetos, ou 220, ou 350, ou 500. Não importa qual valor. Isso aqui a gente está só simulando para ver quanto ele pega. Vamos lá. Eu tinha falado que ganhava 8 mil, vamos seguir o mesmo raciocínio. Data de nascimento, digamos que seja de 1990, é sempre o mais velho, tá? Pega a data de nascimento, possui 3 anos, e como são dois compradores, marido e esposa, possui 2. Também o treinamento hoje não é sobre caixa, tá? Então eu vou passar tudo isso aqui rapidinho. Ó, construção em terreno próprio é para a pessoa que já tem o terreno e vai construir, não é nosso cliente está comprando o terreno e vai construir. Então é esse aqui, ó, compra de terreno e construção. Eu venho aqui, altero para price, 0 a entrada e calculo.
Beleza. Ó, eu vi que ele pegou o máximo possível. Parcela de R$ 2.000. R$ 8.000 ele pegou o máximo, ele pegou os 80%. Essa renda daria para aumentar um pouco a renda dele. Então eu vou fazer uma coisa real mesmo, tá? Peguei essa situação, eu vou lá aumentar para ver como é que fica. Ficou 2.000, 7,9. Vamos lá, vamos ver como é que ficaria no teto de 500 mil. Vou fazer como se eu estivesse atendendo essa pessoa mesmo, tá? Vamos lá. Piorou. Piorou. Vai pagar mais e pegar menos. Tá vendo? Então, eu estava correto. O mais vantajoso para ele é manter os 350. Eu dei 350 mil. Vamos usar esse teto aqui. Vamos usar o faixa 3 Minha Casa Minha Vida. Vamos para Price. Pode ser saque também, tá? Mas vamos para Price que pega mais. O negócio aqui é ver quanto ele pega o máximo. Depois a gente dá alternativas para ele. Beleza, pegamos o máximo possível. Parcela de 2.000, 280 mil. Daí a gente vai lá e vai falar para o cliente, ó, quer construir, a gente consegue um crédito de R$ 280.000 para ti. As parcelas ficam de 2.000. Tá ok para ti? Tá ok, ficou bom. Beleza, vamos para cima então. Vamos lá, vou mostrar como é que fica aqui. Parcelas da Caixa, 2.000. Vai ter uma etapa entre isso aqui, ó. Aqui vai ter coisas a ser feita entre esse espaço e esse. Vamos lá. O cliente vai, como é que ele faz essa compra? Primeiro vamos lá, vamos na metragem. Vou fazer uma coisa por vez aqui. Nosso cliente tem R$ 280.000 de crédito. Ele vai pagar 130 mil no terreno. Certo? Sobra para ele. Já tinha feito. 280 mil menos 130 mil. Sobra para ele 150 mil para construir a casa. Tô certo? Não, tô errado. Parece que eu tô certo, mas eu tô errado, né? Essa conta faria sentido se fosse um imóvel de terceiro. Por que um imóvel de terceiro? Porque o imóvel de terceiro o valor já está todo embutido. Ele ia comprar um. Vamos ver se eu não confundo vocês agora. Mas o imóvel de terceiro o valor está tudo aqui. Ele ia ter que pegar 280 mil entre construção e terreno. Mas aqui não, porque aqui funciona assim, ó. Ele vai ter que comprar o terreno de qualquer forma, tá? Ele vai ter que dar esses 13 mil de entrada e ele vai ir pagando 802 até sair caixa. Cada valor desse que ele dá já pode abater no valor lá da caixa ou virar mais crédito. Por quê, Giovanni? Vamos lá, vamos ver se eu consigo transmitir isso para vocês. Eu falei que a didática não é meu ponto forte, né? Ele tem um crédito de 280 mil. A Caixa não se interessa em quanto tu já pagou no terreno, quanto tu vai pagar, não interessa nada disso. Ela vai te emprestar 280 mil. Mas se o cliente já deu 13 e já pagou, digamos que demore aí uns 4 meses, que ó, entre esses pontinhos aqui, ó, vai dar uns 4 meses. Entre isso e isso, né, entre a aprovação do financiamento da Caixa e a compra do terreno, vai dar em torno de 4 meses. Nesses 4 meses ele já pagou uns 3 mil e pouco aqui. Eu vou arredondar, tá? Ele já pagou 13 mil mais 3 pelo menos. Né? Vai dar 4. Vamos ver, vou fazer certinho. 3.200 ele já teria pago. Vou arredondar para 300 para a conta ficar fácil. Para 3 mil, quer dizer. Então ele já deu 16 mil. Então, se ele tem crédito de 280 mil, ele tem um terreno, está comprando terreno de 130, tem 150, mas ele já pagou 16 mil. Ele já adiantou, a Caixa não tem problema, então ele já pagou 16 mil.
A gente reduz o valor do terreno, daí isso é com a gente, tá? A gente reduz ali o valor do terreno, coloca mais para a obra para ficar no mesmo valor. Então, ele vai ter um valor aqui de mais 16 mil. Ele consegue fazer uma casa e terreno de 160, uma casa, quer dizer, uma construção de 166 metros quadrados. Divido isso. Daí tem que ver a metragem de cada construtora. Vai ter 2.600, 3.000, 3.500, cada construtora e cada obra, né? Cada casa. Ah, quero com dupla laje, é mais caro. Quero com porcelanato, é mais caro. Então, digamos aqui, vamos trabalhar num 2.800 metros. Uma casa boa, um padrão legal, sem laje em cima, forro de PVC. Trabalhar numa margem de 2.800. Não é a nossa linha de entrada aqui na imobiliária, a gente tem a partir de 2.600. Eu vou colocar 2.800 para ter uma casa, um padrão médio aí que a galera costuma fazer. Então dá para fazer uma casa de 59 metros quadrados, certo? Essa parte, pessoal, pode ter dado um nó na cabeça de vocês, né? Normalmente aqui a gente faz junto com o engenheiro, eu faço para vocês. O que é mais importante de tudo, vocês, como corretores de imóveis, saber na parte do atendimento? Fazer essa parte aqui, ó, ou fazer a simulação, ou saber ler a simulação. Se tu manda os dados para mim, ou para uma despachante da Caixa, ou correspondente, né, da Caixa, ou algum responsável pelo tua coordenadora responsável, que te mandaram a simulação, ou você fez, não importa. O importante é você chegar nesse número aqui e falar para o cliente assim, ó, o teu terreno está 130, mas tu consegue pegar 280, então a gente tem uma margem de 150 mil para fazer a tua casa. Tu deu uma entradinha, essa entradinha aumenta a tua margem. Tá? Então, se tu deu 30 mil de entrada lá, não pode ser uma coisa absurda, tá? Ah, se eu der 100 mil reais de entrada, eu vou ter 100 mil aqui a mais para fazer na casa? Não pelas regrinhas da Caixa, tu vai acabar caindo na faixa 4. Mas, assim, uma entrada ali, o que vai acontecer é que tu vai diminuir o valor do financiamento aqui, né? Tá? Tu vai financiar menos daí. Caso der uma entrada muito alta, tu financia menos. Mas o importante é saber, assim, ó, principalmente em loteamentos, mais importante de tudo, 280, 130 mil é o lote, tem 150 mil fazer a tua casa. Ah, tem como fazer um pouquinho mais, tal, daí tu vê essa jogada de dar uma entrada, então já, esse valor de entrada também entra como construção, tá, pra gente conseguir fazer uma casa um pouco melhor. Dentro do que a Caixa, não adianta a gente fazer uma casa lá de 300 metros quadrados e falar pra Caixa que ela custou 320 mil, eles não vão acreditar, vai ter que jogar pra faixa 4, entendeu? Mas se está dentro de uma proporção aí de 20% mais ou menos do valor do imóvel real para cima ou para baixo, a gente consegue ir trabalhando nesse sentido. Então, beleza. Principais pontos. Mas como eu falei, toda essa parte de cálculo é um pouquinho mais chato e dá um nó na cabeça. Principais pontos que a gente precisa saber. O cliente quer saber sobre construção. Simula. Manda os dados, vamos simular. Ó, tu consegue fazer o valor total, dá tantos metros quadrados. Beleza. Como é que vai funcionar isso aqui? Você vai comprar o terreno, vai dar 13 mil de entrada, a gente vai ficar pagando essas parcelas de 802 por mês até sair o financiamento da Caixa. Quando sair o financiamento da Caixa, essa parcela morre, esse reforço morre, isso aqui tu já pagou, vai ficar só isso. Fica só a parcela da Caixa, lá por 420 meses, tá? Na maioria dos casos. Então, tu vai pagar isso aqui, até sair isso aqui. Começou a Caixa, isso aqui acabou. Um substitui o outro. E isso é importante vocês saber, tá? Toda aquela parte de cálculo ali não é importante, mas tem quem faça para vocês. Isso aqui não, isso aqui tem que estar na ponta da língua, tem que saber isso, tá? O que acontece nesses 4 meses? Vamos lá, o que acontece aqui? Primeira coisa, beleza, já pagou a entrada, começou a pagar as parcelas. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Projeto. Qual é a segunda coisa que a gente faz? Aprovação do projeto na prefeitura. Prefeitura, certo?
Terceira coisa que a gente faz. Foi feito o projeto, aprovou na prefeitura, entrada na Caixa. E esse processo aqui demora 4. Eu coloquei 4 meses aqui, contando que somos rápidos, mas pode levar de 4 a 6 a 7 meses. Todo esse processo. Se demorar 7 meses, se demorar 10 meses, vai estar pagando aqueles R$ 800 por mês que eu tirei daqui. Vai ficar pagando aqueles 800 até sair a caixa. Quando saiu a caixa, paga só 2.000. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Isso aqui tem que saber, senão não vai conseguir atender terreno em construção. Daí o cliente do nada perguntou: não gostei muito da caixa, se eu quiser construir com recurso próprio, eu conheço lá um pedreiro, um empreiteiro, quero com recurso próprio. R$ 800 a parcela, né? 802 parcelas. Maioria dos casos, tá? Como eu estou falando aqui em geral de várias consultoras, tem menores, mas a maioria dos casos, 30% do valor do terreno pago, mais a transferência para o nome. Quanto que eu vou gastar para transferir para o meu nome? Nesse aqui, uns 5 mil. Ah, se o terreno custa 200 mil, uns 6. O terreno custa 400 mil, 10. Depende do terreno, tá? Depende do terreno. Não sei o que falar para o meu cliente, fala assim para ele, ó. Quanto vai gastar com a escritura? Eu vou conferir lá no nosso despachante e já te dou a resposta. É a resposta inteligente para sair de uma situação que a gente não sabe responder. E faz isso mesmo. Pergunta para mim, pergunta para o despachante responsável, pergunta para o coordenador, para o gerente, quem for o caso, e passa o valor depois. Porque cada terreno tem um valor, nome também depende, se é o primeiro imóvel, se não é. Então, tem algumas regras aí para a gente saber qual o valor de transferência. Certo? Então, revisando, sendo meio repetitivo, mas revisando. Entendi o cliente tal, gostou do terreno? Gostou do terreno? Beleza, vamos fazer uma casa. Vamos ver que casa tu pode fazer. Manda os dados aqui, vamos fazer a simulação. Feita a simulação, na simulação aqui eu vi que tu consegue comprar esse terreno e fazer uma casa de 59 metros quadrados. A parcela vai ficar de 2.000. Beleza, fechamos o contrato, vai pagando R$ 800 por mês, vai pagar o projeto, engenheiro, tudo isso vai estar gastando ali. Quanto que gasta? São perguntas que depende muito do projeto, depende muito do engenheiro que está fazendo. Então vai fazer ali projeto, aprovação na prefeitura, aprovação na Caixa. Começa a pagar a Caixa, começa a obra. Começa a obra, normalmente uma casa de 59 metros, seria uns 4 meses, estaria entregue. Agora, não quero a casa, não quero financiar pela Caixa, paga 30%, transfere para o nome, pode construir com recurso próprio, certo? Quando faz pela Caixa, já vai ser transferido para o teu nome de qualquer forma. Tem as taxas para pagar lá da taxa, como qualquer outro imóvel que compra, tá? Gasta ali em torno de, uma casa dessa gastaria uns R$ 10.000, 9, 10 mil. Mesma coisa quando compra imóvel pronto, tu vai gastar lá na hora de finalizar o teu processo com a Caixa. Como prometido, o que muda nos terceiros? Terceiros é mais simples. Digamos que o terreno custa 130. A gente sabe que ele pega 280. Nascia 280. Então vai dar de fazer uma casa de... Nossa, escrevi que deu nada. 150 mil. Oh, meu Deus. 150 mil. Pronto, fazer uma casa de 150 mil. Casa de 150 mil, na mesma lógica de 2.800.
Uma casa de 53 metros quadrados. Ah, é mais fácil, é mais simples vender de terceiro. É mais simples. Só que é um pouco mais difícil achar uma oferta legal para o cliente, até acha, mas, como eu falei, o loteador normalmente tem mais vantagens, mais benefícios. É, O imóvel de terceiro não necessariamente precisa entrada, às vezes não precisa, tem que estudar caso a caso, mas às vezes não vai precisar de entrada, então o que facilita também. É, Só que não dá de fazer aquela jogada de ir pagando e já ir descontando o terreno e aumentando um pouco o crédito. Não dá, é simples assim. Terreno é 130, casa 150, 180, pronto. Bem mais simples, né? Mas, mas é isso, tá? Esse aqui, por isso que eu comecei pelo de loteador, que tem vários detalhes, né? O de, o de terceiro é mais simples. Deixa eu pensar se tem algo que eu deixei de falar aqui. Então é isso, o foco era esse, terreno e construção. Como eu falei antes, modelo construtivo, localização, tudo vai variar o valor de terreno, valor de construção. Por isso que eu acho que a parte de lote de construção é um dos mais rico em detalhes para o corretor atender, né, que tem múltiplas variáveis, mas ainda é uma alternativa bem boa para o corretor trabalhar, porque tem uma margem, dá para negociar muita coisa com o cliente, então dá para trabalhar com uma entrada menor, dá para fazer um investimento. Muitos clientes compram o primeiro terreno, fica lá pagando 1, 2 anos, então já pagou uma boa porcentagem, entra com o financiamento da Caixa. Por exemplo, eu vou fazer esse exemplo, tá? Esse exemplo é legal. Por exemplo, uma pessoa aqui, ó, que tem um crédito mais baixo, ele só consegue pegar 180 mil. E agora? O terreno custa 130, ele financia 180, tem 50 mil para fazer uma casa? Não dá. A casa mais barata que a gente vai ter é 110 mil. Então, o que esse cliente faz? Ele paga a entrada e vai pagando parcela a parcela. Quando ele tiver pago, ó, já tiver pago uns, sei lá, pagou já metade do terreno, 60, 65. Digamos que ele já pagou em 65 mil, deu uma entrada ali, foi pagando os reforços dele, chegou uma hora, viu lá, já pagou 65. O crédito dele é de 180. Daí dá, porque daí a Caixa, o saldo devedor é só 65. Saldo devedor sendo 65, ele já fica com 180 mil, tira só o saldo devedor, ele fica com 115 para construir a casa. Daí como essa pessoa não tem muita escolha, não tem muito poder de escolha, a gente vai fazer a casa mais econômica para ele, 2.600 metros quadrados. Deu uma casa de 44. Perfeito, a gente faz um monte de casa 4x6 aí. 4, desculpa, 7x6. Essa aí é um 42, até um pouquinho maior. Então, é isso. É uma ótima solução para quem está planejando. É uma solução também para o cliente que quer escolher no gosto dele, né? Vou fazer a casa do meu jeito, se não tiver muita pressa. Imóvel de terceiro, muitas vezes precisa. A gente consegue financiar tudo se for para o banco privado, mas a Caixa, no imóvel novo, a gente está tendo que dar entrada. Então, às vezes, o cliente viu a mesma casa aqui, de 280 mil. Olha só a diferença. 280 mil, ele ia ter que dar aí, às vezes, pela Caixa, 80, 90 mil reais de entrada. E dessa maneira ele consegue dar bem menos, dá 13 mil, pagando 800 pila por mês e faz a mesma casa. E ainda tem juros menores por ser
Ah, não, minto. Com juros é o mesmo, entra na mesma modalidade. Mas consegue com uma entrada muito menor e ainda vai fazer uma casa novinha. Então é para esse cliente também. Cliente que só tem dinheiro para as taxas. Ah, eu só tenho 10 mil na conta, não consigo comprar com a entrada. Solução, um imóvel de terceiro, baratinho, que não precisa dar entrada para loteadora. Ele vai gastar ali com engenheiro, taxa, vai gastar um pouquinho mais que isso, vai gastar em total dos 13 mil, 14. Então ele só vai gastar as taxas, mas vai taxa, projeto, alvará, tudo isso, mas vai conseguir fazer a casa dele. Claro que tem que ter um crédito bom, tá? Ah, o cliente ganha 2.500, quer fazer uma casa, não dá, pessoal. Esquece, só se ele tiver uma entrada muito alta, não dá. Então assim, ele consegue se livrar de uma entrada, mas ele tem que ter uma renda boa, financiar bastante. Então, é isso. Eu não vou entrar no mérito aqui de valores de financiamento. Como eu falei, o treinamento não é minha casa, minha vida. O treinamento é lote e construção. Estou dando o exemplo de pessoas que a gente pode estar oferecendo. Porque assim, é fácil quando cai do céu, né? Entrou o lead, olha, eu gostei desse loteamento aqui no bairro São Luís. Eu já vi lá no meu despachante, eu tenho um crédito de 400 mil, eu queria construir uma casa, vocês fazem? Bom, é fácil, né? Tô levantando aqui situações que a gente pode oferecer. Muitas vezes o cliente está procurando outra coisa, não consegue comprar, a gente converte para a construção de casa. Tem pessoal da equipe aqui que faz isso muito bem. Então, vamos lá. Pessoal que quer pagar menos entrada, pessoal que às vezes não tem entrada mesmo, que só tem o valor das taxas, pessoal que mais exigente quer fazer a casa no gosto deles. Então, todo esse tipo, todos esses loteamentos novos, quando a gente fala em loteamentos novos, a gente está falando em oportunidade de comprar lote barato, que vai ter uma valorização, sair várias casas novas, tudo vai valorizar ali. Então, tudo isso. E é isso, então. Esse é o treinamento que eu queria passar hoje, tá? Talvez eu consiga agendar um, daí eu quero fazer um Zoom ao vivo com o pessoal, junto com o nosso engenheiro construtor, e daí ele passa uns detalhes construtivos para vocês, tá? Mas daí eu quero fazer de outra forma, daí vai ser um Zoom ao vivo, tá? Seria isso hoje. Valeu, fechar aqui.